Cleide, acredita que eu estou te ouvindo? Você está agora? Ai, que bom! Eu fiquei preocupada, porque... Já podemos começar? Já podemos começar, então. Vamos cumprimentar os nossos internautas, desejando uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos da sala da Joana de Ângeles. Hoje a Célia vai falar para nós encontros e desencontros no mundo espiritual. Para quem não conhece a Célia, ela é lá de Pedro Leopoldo, de Minas, é do centro do Chico Xavier, né? Né, Célia? Sim, Cleide, boa noite, querida. Muito obrigada pela acolhida tão silenciosa no princípio, mas agora dando para ouvir perfeitamente. Boa noite a todos que estão conosco nessa querida sala Joana de Ângeles. É uma alegria enorme estar com vocês. Eu vou fazer uma prece e logo em seguida a Célia dá início à palestra do dia de hoje. Vamos então aqui agradecer a Deus, a Jesus, o nosso mestre, pela oportunidade concedida a nós de falarmos em nome da doutrina espírita pela doutrina espírita. Divino mestre amigo, rogamos-te nesse instante a paz e a proteção a essa atividade, que aqui irá ser realizada com alegria e tranquilidade. Abençoados serão todos aqueles que estiverem assistindo, aqueles que em algum momento irão assistir depois, e aqueles outros que não poderão estar conectados, que fluidos de paz, de amor, emanações de luz cheguem a todos os corações e que a nossa Mãe Santíssima possa abençoar todos os corações. Que Deus possa nos ajudar a cultivar a semente da esperança, a fim de que as nossas almas sintam-se amparadas. Que Maria de Nazaré, a nossa mãe, possa cuidar de nossos corações e nos ajudar perante as nossas dores, as nossas amarguras e as nossas aflições. Que a espiritualidade amiga envolva a nossa querida Célia, porque hoje ela vai falar para nós, para todos nós, e que assim seja, Senhor. Agora é com você. Que assim seja. Então, o tema que nós trazemos hoje são os encontros, os desencontros e os reencontros no retorno depois do túmulo, no retorno ao mundo espiritual. E é muito estranho trazer este tema, falar sobre morte, mas de todas as certezas da vida, que a morte nos chegará um dia, talvez seja a maior de todas as certezas, né? No entanto, mesmo sendo uma das únicas coisas certas no nosso porvir, a morte dificilmente entra nas nossas cogitações quando se trata de futuro, porque culturalmente nós fomos educados para ganhar e nunca para perder. E nós não conseguimos ver a morte como vitória da libertação da prisão do corpo de carne, que tanto nos limita. Nós vemos a morte, a maior parte, a grande maioria de nós, vê a morte como uma grande perda da vida. Então, durante nossa existência, nós nos preparamos para as nossas vitórias, somos educados para vencer. Então, a gente está sendo preparado, muitos ainda estamos sendo preparados para a vitória profissional, preparados para a vitória na realização dos sonhos afetivos, para a vitória nos projetos de vida, a formação de uma família, ter uma casa, ter um carro, fazer a viagem dos sonhos. Então, a gente tem aí um monte de projeções para o futuro, e nada disso é certo na nossa vida. Só a viagem de volta para casa, de volta ao mundo espiritual, é que é certo.
Como disse a médica geriátrica, a Ana Cláudia Arantes, ela escreveu alguns livros sobre esse tema, e ela fala que ninguém garante nada. A nossa vida, nós não temos garantia do sucesso na carreira, se nós encontraremos ou não o amor de nossas vidas, se nós teremos ou não filhos, se nós vamos conseguir, de fato, formar uma família ou não. O certo é que, com ou sem amor, com ou sem filhos, com ou sem dinheiro, a morte chegará. Numa pesquisa realizada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Estado de São Paulo, uma pesquisa de 2018 solicitada por esse sindicato, né? A gente fica pensando, poxa, como é que faz uma pesquisa sobre... Como é que cemitério e crematório pede pesquisa? Para quê? Para sentir como é que as pessoas veem a morte, para saber por onde que aborda nessa questão tão delicada na hora de fazer a divulgação, né, do trabalho deles, né? Aqui em Minas tem uma propaganda interessante de um parque, de um cemitério-parque, que diz assim: se você não sabe onde, nem quando, se você não sabe como, nem quando, saiba pelo menos onde. Compre aqui o seu espaço. Então, achei interessante, e é melhor do que o telefone tocar num telemarketing e a pessoa dizer: olha, estou aqui tentando te vender uma sepultura. É uma abordagem que ninguém vai receber com boa vontade, né? Então, a pesquisa foi feita para identificar a percepção dos brasileiros frente aos temas relacionados com a morte. E pelo resultado desta pesquisa, fica patente o despreparo. A pesquisa estava tentando encontrar uma abertura para tocar no assunto e percebeu-se que as pessoas estavam totalmente despreparadas para enfrentar esse assunto. E o Espiritismo é uma religião dos espíritos desencarnados, os espíritos que trouxeram as informações para nós. Então, o Espiritismo, pela sua própria essência, ele já tem essa abertura de falar de morte, de vida que continua e do além-túmulo. Mesmo assim, nós espíritas, se nós visitamos um amigo, um familiar que está numa situação de terminalidade da vida, né? É um doente terminal, e ele diz para nós, e esse doente diz para nós: acho que eu estou indo embora. A gente fala: não, não, nós vamos orar, de jeito nenhum, você não está indo embora. A gente é incapaz de enfrentar aquela realidade de uma forma amena, suave, cristã, né? A gente fala: não, vamos rezar para que aconteça o melhor, como se morrer nunca fosse o melhor, e muitas das vezes é o melhor, né? Então, o despreparo fica realmente bem patente. Entre os resultados desta pesquisa, ficou muito claro: ninguém gosta nem de tocar no assunto. 74% dos entrevistados afirmaram que realmente acham o assunto depressivo, mórbido, de extremo mau gosto, falar sobre esse assunto. E as pessoas evitam esse assunto porque elas pensam que, se não falar na morte, ela não será atraída. Assim como elas pensam que, se falar na morte, acaba atraindo para que ela aconteça. E a morte, ela é associada, pela grande maioria dos entrevistados, ela é relacionada ao sentimento de tristeza, saudade, sofrimento, medo, angústia. Só uma parcela de 26% faz uma associação fora desse campo de morbidez, falando de aceitação, de libertação, só 26%. Então, a pesquisa mostrava que, numa escala de 1 a 5, sendo 1 nada preparado e 5 muito preparado para o assunto morte, a média foi 2 e pouquinho. Então, a gente observa que, neste cenário,
tão perturbador, vemos aí a visão que a doutrina espírita tem sobre a morte. E surge aí uma luz no final do túnel, na questão 160 de O Livro dos Espíritos, onde nós aprendemos que quando nós retornamos ao mundo espiritual após a nossa morte física, nós encontramos com aqueles que morreram antes de nós, com aqueles que nós tivéssemos formado laços de afeto. Então, frequentemente, até essas pessoas que nós amamos e que nos amam, elas vêm ao nosso leito de morte para nos ajudar no desencarne. Então, quando este encontro ou reencontro será percebido por aquele que morreu, vai depender de cada um. Vai depender da profundidade e duração de uma coisa que acontece com a gente na hora da nossa morte, que é a perturbação que acompanha o fenômeno da morte. Uma perturbação que pode ser leve, como pode chegar às raias de uma alienação total. Uma perturbação como de quando você desperta de um sono. Por exemplo, nós que viajamos muito, fazendo palestras, e outras pessoas que viajam muito, eu tenho a impressão que deve acontecer o que eu percebo. Eu acordo pela manhã e, por um segundo, eu não sei onde eu estou. Eu estou no meu quarto? Eu estou no hotel? Em qual cidade eu estou? Então, por questão de segundos, eu fico nessa perturbação de estar fora da realidade. Esta perturbação, quando a gente morre, é fato, ela acontece e ela pode aturar algum tempo, pouquinho, como pode aturar, às vezes, muitas décadas, muito tempo mesmo. Esse tempo é muito variável, né? Porque vai depender do estado interior, do preparo, né, de cada um de nós. André Luiz, por exemplo, ele relata em Nosso Lar que ele teve a presença e a proteção da mãezinha dele durante o tempo em que ele esteve no umbral, mas ele não percebeu esta presença. E ninguém está sozinho, mas nós não percebemos a ajuda que chega até nós devido a esta perturbação. Então, por ocasião da nossa morte, tudo a princípio pode ser muito confuso. E a pessoa precisa de algum tempo para entrar em conhecimento de si mesma. A lucidez das ideias, a memória do passado vão voltando à medida que a gente consegue ir se desligando daquele corpo que acabamos de deixar. Estamos ligados ao corpo físico pelo corpo espiritual, que, em última análise, são milhares de terminações nervosas ligando a alma ao corpo. E essas terminações vão sendo rompidas aos poucos. Não é de uma hora para outra que todos os laços que prendem a alma ao corpo físico se rompem. Então, esta perturbação vai ficando por ali enquanto a pessoa está ainda sob a influência do corpo que ele acaba de abandonar. E à medida que dissipa a espécie de névoa que obscurece os pensamentos, a pessoa vai tomando consciência de si mesma, olhando ao seu redor e observando quais são os amores, os afetos que vieram lhe receber no limiar da eternidade. É como, às vezes, você sai do corpo com os olhos meio enevoados, meio embaçados, você não tem uma visão muito clara. O meu pai, quando desencarna, ele manda uma carta por Chico Xavier para nós e ele relata um pouco disso, dando tempo até o final, eu conto esse pedacinho dessa história. Então, a perturbação, ela vai
acontecendo de acordo com cada um e vai de alguns segundos, algumas horas, até meses ou muitos anos. Então, quando nós, da doutrina espírita, temos acesso às informações que os espíritos nos trouxeram, e nós ficamos sabendo como é que as coisas funcionam no mundo espiritual, este conhecimento exerce uma influência muito grande na adaptação da nova vida que se inicia com a morte. Mas conhecer dá um up, né, nesta adaptação. Mas o que realmente faz diferença para não ficarmos perturbados, para nos adaptarmos bem, para poder ter aqueles reencontros lindos com as pessoas que desencarnaram antes de nós, com os amigos queridos, o que realmente faz diferença é a prática do bem e a pureza da consciência. Esses são os fatores que realmente influenciam no encontro, nos reencontros e na lucidez, né, de quem acaba de desencarnar. Eu me lembro que a minha mãe perguntou a Chico Xavier sobre uma pessoa que havia desencarnado recentemente e perguntou como estava aquela pessoa. E aquela pessoa tinha sido espírita, mas também, claramente, chegaria do lado de lá antes da hora por uma série de excessos e destemperos. E então minha mãe pergunta: como está fulana, Chico? E Chico fala: essa pessoa não é um analfabeto espiritual, mas a situação dela requer uma certa vigilância e cautela, porque ela foi antes da hora. Quer dizer, estragou a própria saúde, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê isso, o meu pai relata assim na carta: os anos de fé e experiência com as tarefas espirituais somavam esperanças em meu coração. Quer dizer, é outra situação, né? De quem não só conhecia, mas com certeza levou uma certa pureza de consciência e uma certa ficha de trabalho na seara do mestre. Então, saber sobre a vida que continua, a perturbação é menos longa, porque a pessoa compreende imediatamente a posição que se encontra. Por outro lado, André Luiz relata de uma enfermaria enorme, com mais de centenas de espíritos que dormem há 1000 anos, porque acreditavam ferrenhamente, acreditavam com toda a convicção de que quando eles morressem, eles dormiriam até o dia do juízo final. E nada consegue acordar aqueles espíritos que se auto-hipnotizaram num sono eterno até o dia de um juízo final, que nunca aconteceria, porque não é assim que as coisas funcionam do lado de lá. Então, uma crença muito arraigada numa realidade que não existe atrapalha muito a adaptação no mundo espiritual e interfere na oportunidade de reencontrar os nossos entes queridos. A perturbação também que pode seguir uma pessoa que desencarnou por uma morte violenta, o gênero de morte influencia muito também no encontro, nos desencontros e nos reencontros do retorno ao mundo espiritual. Porque quando a morte é violenta por suicídio, por suplício, né, tortura, por acidente, por embolia, trombose ou derrame, por ferimentos, essas mortes súbitas, o espírito fica surpreendido, espantado, e ele nem se acredita morto. Ele tem uma dificuldade enorme de se reconhecer morto. Obstinadamente,
eles até sustentam que não estão mortos. No entanto, muitas das vezes, eles viram o seu próprio corpo ser sepultado, eles viram esse corpo no caixão, eles reconhecem que aquele corpo destruído era deles, mas eles não compreendem por que se acham separados daquele corpo. E a gente, quem não está acostumado a estudar essas nuances da doutrina, será que é assim mesmo que acontece? E é assim mesmo que acontece, porque todas as noites a gente sai do corpo e a gente está acostumado a ver aquele corpo lá quieto, e a gente deixa o corpo lá em cima da cama dormindo e vai viver a vida do espírito, né? Pelo fenômeno do desdobramento pelo sono. Então, quando a gente morre, a gente vê o corpo, e isso é uma coisa que a gente já está acostumado a ver, e nem por isso a gente estava morto. Então, a pessoa vê o próprio corpo, reconhece que é seu, mas não dá conta de entender por que se encontra separado dele, e, a princípio, também eles não conseguem ver que aquela separação é diferente, porque é uma separação para sempre, né? Do corpo no sono, é uma separação temporária. Então, a pessoa, nessa separação de para sempre e sem perceber, ela se acerca dos familiares, ela fala com os familiares que ficaram aqui na Terra, e elas não entendem por que esses familiares não ouvem. E essa ilusão pode se prolongar por meses, por meses. Só depois de algum tempo, às vezes escutando informação no próprio lar, um familiar fala assim: no dia que fulano morreu, e aquela pessoa escuta e fala: o que é isso? Mas acontece que muitos fogem desta realidade. Quantas vezes, meus queridos, nós também não fugimos da nossa realidade, alguma coisa que nós não estamos com condições de assumir, de administrar, a gente faz aquela fuga, né? E muitos já começam a desconfiar que estão mortos, desencarnados, né? Aliás, a bem da verdade, desencarnados não, só mortos, porque desencarnar é conseguir deixar tudo para trás e seguir em frente, né? E se a pessoa está ali apegada aos familiares, à casa, ao trabalho, às coisas, ela está só morta, desencarnada não. Desencarnada já significa estar com os laços totalmente rompidos entre a alma e o corpo físico, e significa estar em condições de ter novos sonhos e outros projetos de vida e seguir adiante, né? É uma dificuldade desencarnar. Então, o espírito, ele custa compreender, às vezes, que ele não pertence mais ao mundo dos vivos, e ele vê um parente que chega, um parente que já desencarnou, que chega para ajudar, e ele fala assim: como é que você está aqui conversando comigo se você já morreu? E o parente, às vezes, fala: mas você também. E fala: eu não. Então, é muito confuso, né? A gente que trabalha no intercâmbio mediúnico, nessa enfermagem espiritual, fica muito compadecido durante um diálogo de esclarecimento para explicar àqueles espíritos que eles não pertencem mais a este mundo. Existem vários livros nos ensinando como fazer isso, e o que conta naquele momento é saber se o espírito está realmente preparado. Então, a gente vai naquela maiêutica socrática, né? Tentando tirar de dentro do espírito a verdade que ele já tem. Ele fala assim: em casa ninguém conversa comigo. E a gente fala: e o que aconteceu com você? Onde você estava? E depois? Eu estava no hospital. E depois? Você saiu? Como é que foi? Então, a gente vai levando o espírito a ele mesmo, se tiver condições de perceber, porque é muito difícil dizer para o espírito: olha, você está morto. Isso seria uma crueldade. Então, o diálogo requer essa sutileza, essa sensibilidade de deixar, às vezes, até o espírito seguir o seu caminho sem ter entendido, do que jogar aquela verdade nua e crua, incompreensível para ele naquele momento. Então, o fenômeno de não conseguir encontrar os familiares,
o fenômeno de não conseguir nem perceber que está morto se explica porque o espírito foi surpreendido de improviso pela morte e ele fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. E ele ainda traz aquela crença de que a morte é o nada depois, que a morte é sinônimo de destruição de todo o seu eu, que a morte é o aniquilamento total da sua personalidade, da sua essência e de tudo mais. Então, ali, se a pessoa olha e se vê e se ouve, ela tem a sensação de que não está morto. E mais aumenta a ilusão, de estar vivo, porque ela olha para si mesma e se vê com um corpo semelhante em tudo, na forma, na vestimenta, ao corpo que deixou aqui na Terra. É uma matéria mais etérea, é uma matéria mais quintessenciada, mas que o espírito julga tão sólido como sólido foi o primeiro corpo que ele deixou. A ilusão de que estão vivos se apresenta, então, entre aquelas pessoas que jamais cogitaram da morte e do morrer, que jamais pensaram nisso, que jamais procuraram entender alguma coisa desta realidade espiritual. E o despreparo, então, que a pesquisa mostrou, é um despreparo que nós todos sabemos que existe e existe entre nós espíritas, estudiosos da vida, que continua no além-túmulo, mesmo entre nós. Rabindranath Tagore, ele nos fala desse ideal de preparação, desse ideal de desprendimento, num poema belíssimo. Ele disse: já posso partir, que meus irmãos se despeçam de mim. Saudações a todos vocês. Começo a minha partida. Devolvo as chaves da porta e abro mão dos meus direitos na casa. Palavras de bondade é o que eu peço a vocês. A ordem chegou e eu estou pronto para seguir minha viagem. É muito preparo, é muito lindo, é muito. É um ideal, né, de todos nós. Queremos chegar a ponto de dizer: tchau, gente, deixo aqui tudo e sigo, abro mão da minha parte nessa casa, de usar essa casa, de usar essas coisas, né? Eu devolvo as chaves de tudo que tenho, tá aí, façam um bom proveito, tchau. Eu me lembro de um amigo que uma leucemia foi destruindo aos poucos a necessidade de continuar aqui na Terra. E a família, muito católica, fazia novenas, incansáveis novenas, para que aquele familiar querido sarasse, se curasse. E ele se curou. Ele se curou porque uma bela manhã ele disse para a freira que estava sempre com ele ali, e talvez aquela freira daquele hospital tenha sido a referência religiosa que ele não quis durante toda a sua vida, né? Ele não quis saber de nada de religião, mas que naquele final ali, no leito de morte, na verdade mesmo, né? No encontro com essa verdade da própria finitude, né? Essa freira se torna a maior referência religiosa para ele, e a família orava nas novenas para que ele se curasse, e ele então se curou, porque uma bela manhã ele diz para esta freira: eu estou pronto, já posso ir embora. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu estou em paz com Deus e com a minha consciência. Já posso ir embora. Então, vejam que lindo. Aquela alma saiu totalmente curada, né? Totalmente curada. Cumpriu seu papel, passou o que tinha que passar e seguiu em frente. E, com certeza, aquelas novenas feitas para que ele tivesse força de continuar vivo foram revertidas para os familiares terem força de continuar a vida sem ele. Está tudo certo. Deus sempre atende às nossas preces.
Então, a gente vê na literatura espírita o singular espetáculo de um espírito para estar mais preparado para a volta, para o retorno ao mundo espiritual. A gente vê um espírito assistindo ao seu próprio sepultamento. E isso me parecia tão estranho, né? Falando disso, né? Eu fui escrever sobre isso quando meu pai relata que assistiu ao próprio sepultamento. Eu fui estudar sobre essa questão e descobri que é muito mais comum do que a gente pensa os espíritos assistirem ao seu próprio enterro, porque é a última lição que a vida oferece. Para os que não têm nenhum conhecimento da realidade do mundo espiritual, esta é a última lição que a vida na Terra deu, e a primeira ao chegar ao mundo dos espíritos, porque um mentor, um amigo espiritual ali do lado da pessoa que está acompanhando o próprio velório, chega e diz: olha esse corpo aí que está sendo sepultado. Olha, é você. Agora olha para você. Veja esse corpo que você tem. É igualzinho àquele. É com esse que você vai continuar nessa vida que continua. Então, é uma lição que é muito forte, né? A perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para a pessoa de bem que se conservou calmo, né? Semelhante a tudo por exemplo, significa um despertar suave, um despertar tranquilo, para aquela pessoa que a consciência não está pura, que o apego às coisas da terra, o apego às pessoas, as contendas deixadas para trás, as situações inacabadas, deixa uma perturbação cheia de ansiedades e angústias, né? Que aumenta a proporção que ele vai se compenetrando, né, do que está acontecendo com ele. Mas para a pessoa de bem, tudo é muito calmo, muito tranquilo, muito suave. Agora vejam essa história. E se eu morrer numa época em que a minha filha já reencarnou? Como vou reencontrá-la? Não sei como posso lidar com a possibilidade de nunca reencontrar a minha filha. E se eu morrer e a minha filha já tiver reencarnado? Essa foi a pergunta feita por uma mãezinha paulistana que começou a estudar a doutrina procurando o melhor caminho para lidar com a perda, que ela coloca entre aspas, da filha. Palavras dela. E ela já tinha aprendido o suficiente para colocar perdas entre aspas, né? E ela faz essa pergunta para a amiga Lúcia, que é minha amiga, e me encaminhou a dúvida dela para que eu avaliasse o que a Lúcia havia respondido para ela, se estava certo, se estava bom, ou se deveríamos acrescentar alguma coisa. E a Lúcia, que então também estudava a doutrina espírita para compreender, para conseguir, para buscar as ferramentas, né, de superação que a doutrina oferece, porque a Lúcia também havia perdido um filho. Então a Lúcia fala: olha, se você morrer aqui e a sua filha já tiver reencarnado, o encontro vai acontecer nos mesmos mecanismos de agora. Se nós estamos aqui e os nossos filhos estão lá, e nós podemos encontrar com eles durante o desprendimento do sono, quando nós chegarmos lá, se eles estiverem aqui, eles também podem encontrar conosco pelo mesmo processo. Então, foi uma boa resposta para quem começou a estudar a doutrina, para compreender exatamente essas coisas. Mas nós poderíamos pensar assim: nossa, mas só vai encontrar enquanto dorme? É muito pouco. Eu quero que minha filha fique lá me esperando e não reencarna. Só que nem aqui na Terra
o nosso egoísmo consegue definir o tempo de convivência com os nossos filhos, o quanto tempo deles nós vamos poder tomar. E isso não acontece, porque os nossos filhos ficam longe de nós para estudar, para trabalhar, para construir família, né? Não é o nosso egoísmo que define a quantidade de tempo que vamos encontrar. E no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem lá no item 18 um complemento para a resposta dessa mãezinha que começa a descobrir a realidade do mundo espiritual e fala: oba, eu vou reencontrar minha filha. Uai, mas tem reencarnação? E se eu chegar lá e ela não estiver mais lá? Então, o item 18 esclarece que os laços de família são fortalecidos e não quebrados pela reencarnação, que os laços se estreitam, porque, na verdade, nós todos temos no mundo espiritual uma família muito maior do que a nossa família aqui da Terra, onde os espíritos desta família espiritual estão reunidos pelos laços de amor, de simpatia, pelas mesmas inclinações. Então, a gente encarna e nos separamos desses nossos familiares de lá e para lá nós voltamos. Por isso que morrer é voltar para casa. E quando a gente morre aqui, a gente é recebido lá como quem acabou de retornar de uma grande viagem. Então, a gente está sempre aqui, renascendo aqui, voltando para lá, morrendo aqui, nascendo lá, morrendo, entre aspas, lá e nascendo aqui, né? Nos afastando de lá e nascendo aqui. E assim nós vamos evoluindo e aprendendo, principalmente, a dar à vida na matéria a pouca importância que realmente ela tem. A afeição que une os espíritos de uma mesma família espiritual fica mais viva com a reencarnação e não é perturbada pelo egoísmo que nós conseguimos encarar a nossa forma de amar muito apegada. Então, nós estamos nos referindo às afeições legítimas, né? As ligações espirituais duráveis, esses que vão encontrar, porque esses laços não acabam com a vida do corpo físico, só o corpo físico que é destruído. Os laços, não. Os laços vão estar sempre mais fortalecidos, sempre. Então, Emmanuel diz assim: depois da morte, sentimentos indefiníveis tomam conta do nosso coração. Ele fala sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o nosso coração, quer dizer, são senhores do nosso coração. E lá, então, no nosso coração, rebentam mágoas e alegrias, poemas de venturas e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel, junto com os brados de esperança. Diz Emmanuel que nós rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Por que esses contrastes? Porque nós somos isso, nós somos duais, nós somos luz e sombra. Então, é alegria misturada com tristeza, né? São as vitórias, são as derrotas, é de tudo um pouco. Quero saber como é que está o nosso tempo, acho que ainda dá para eu dar agora, encerrar, né, a nossa apresentação, falando de quando foi que o meu pai desencarnou. O Chico, nós tivemos a bênção do Chico nos contar como é que foi isso, e o Chico me contou, ele contou para mim, até eu que trouxe a notícia para os meus irmãos nesta época. Chico conta que ele esteve presente em espírito na desencarnação do meu pai. E ele vem para Belo Horizonte, já morava em Uberaba nesta época. O Chico vem para Belo Horizonte em desdobramento, né? Naturalmente em desdobramento.
e ele disse que ele viu meu pai e acompanhou meu pai um pouco antes da desencarnação, quando o espírito do meu pai, desligado do corpo físico, desligado parcialmente pelo efeito do estado de coma, ele viu meu pai se despedir de cada um de nós. E nós estávamos todos no hospital. Nós éramos 11 filhos nessa época. Nós éramos 13, nós éramos 12 filhos nessa época, todos no hospital. Alguns no apartamento lá dentro com a minha mãe, naquela época podia ter um apartamento quando o familiar estava no CTI, e um pouco lá fora nos carros, cada um dentro do seu carro lá dormindo, quando, segundo o Chico, o nosso pai tem oportunidade de despedir de cada um de nós, porque foi o único momento em que nós todos dormimos ao mesmo tempo. Tudo organizado, né, gente? Tudo certo, né? E Chico fala, você lembra da despedida? Não, Chico, não lembro. Nenhum dos seus irmãos lembrou? Não, ninguém lembrou. E ele fica assim até decepcionado, olhando para a gente, e eu mais decepcionada ainda comigo, quando o Chico diz, foi tão lindo e comovente, mas um dia vocês vão lembrar. Mas nenhum de nós nunca teve a dádiva de recordar as bênçãos recebidas enquanto dormíamos. Com o que se passou aí na desencarnação do meu pai, eu posso testificar com toda certeza o nosso reencontro com os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Eu posso afirmar que nós encontraremos com todos eles, que a morte é menor que o amor que nos une. Chico relatou o encontro do nosso pai com a nossa irmã Deise, a minha irmã caçula, na pátria espiritual há 7 anos, quando meu pai chegou lá. E ele contou que ele estava, então, em Uberaba, quando o espírito Bezerra de Menezes se aproximou dele e disse, Chico, vamos ao hospital desligar o Lico, desamarrar os últimos laços, né? Porque está na hora da partida dele. E Chico, então, vem assistir aquilo, e eu quero dizer que essa bênção que o meu pai recebeu não é uma prerrogativa só dele, injustificável, não. Ninguém está sozinho. Todos nós teremos, na hora da nossa passagem, a presença iluminada de Jesus por meio dos mensageiros abnegados, né? Que nos ajudam em todos os momentos, muito mais ainda neste momento tão crucial das nossas vidas. Então, isso não foi uma bênção só do meu pai, não. Todo mundo tem, só que a gente ficou sabendo. Então, meu pai sai do corpo, o Chico conta que meu pai sai do corpo assim, com um pouco de perturbação, e escuta, pai, e ele olha aquela mocinha e não reconhece de pronto. E a mocinha diz, pai, não está me reconhecendo? Sou eu cresci. E embora ele tivesse assim se ajustando à nova condição, né, porque ele estava desencarnando com os olhos enovelados, enevoados, né, ele vê a filhinha e emocionado ele pensa, minha filha, 7 anos de saudade. Ele pensa. A mediunidade de Chico é tão extraordinária que ele relatou o que meu pai pensou e sentiu naquela hora. E meu pai pensa, nossa, ela também veio para cá debaixo de um caminhão, porque ela também tinha morrido atropelada por um caminhão, como meu pai tinha sido atropelado. Então, eles se abraçaram e o meu pai sofre uma espécie de desmaio devido àquela emoção intensa de estar ali abraçando a filha. E ele é levado ao repouso e depois acordado para assistir ao próprio sepultamento. O esforço de acompanhar o próprio sepultamento funciona para muitos como a primeira lição, né? Um pré-requisito de tudo que a pessoa vai aprender daí para frente, né?
uma espécie de preparação daqueles movimentos iniciais de libertação para aquela viagem que se inicia ali. Então, o espírito do meu pai, o espírito Lico, ao lado do Chico, faz uma prece, agradecendo ao corpo físico que serviu de instrumento de trabalho para ele durante tanto tempo. Alguém diz a ele, agradeça esse corpo, e despede dele, e ele despede daquele corpo, como quem se despede de um uniforme velho e estragado que não serve mais, com o qual ele não podia contar mais, com o qual ele não precisava mais de contar. Assim lhe ensinara a doutrina e assim ele fez. Chico nos conta isso tudo. E quando meu filhinho se foi, o Chico me diz, seu pai manda lhe dizer que suporte a sua dor com dignidade, porque um dia você dirá, graças a Deus, reencontrei meu filho. E durante aquele oceano de saudade que eu vivia mergulhada, eu ficava pensando que a dor de qualquer separação é intensa, mas a de uma separação sem fim é insuportável. A minha separação do meu filho teria fim, um dia ela teria fim, porque a vida é muito mais surpreendente e milagrosa do que nós entendemos. E eu tinha certeza que precisaria de sair dessa vida, dessa existência, melhor do que cheguei, para merecer a dádiva de um reencontro tão lindo quanto meu pai teve. E eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos viver essa indescritível felicidade do reencontro com todos aqueles que amamos ao retornarmos ao mundo espiritual. Ninguém está perdido. O nunca mais não existe. A morte não é o fim. E diz André Luiz, a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredoura da vida, disse André Luiz. A imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredoura da vida. Então, nós ainda não somos capazes de sentir a beleza dessa sinfonia, porque ainda não sabemos receber e dar um adeus, mesmo temporário. Nós não sabemos dar esse adeus com alegria, da certeza do reencontro, né? Mas, ao exercitarmos a nossa confiança em Deus, nós podemos vivenciar a separação com esperanças renovadas. A certeza de sobrevivência é acompanhada pela certeza do reencontro. E são essas certezas que fortalecem o espírita quando ele se confronta com a perda de um ente querido. É isso que faz toda a diferença, né? O amor, que nos une é menor do que a morte, e a gente tem certeza disso. E certezas são intransferíveis, não é? Cada um tem que procurar conhecer essas ferramentas de consolo de uma forma aprofundada, para que ela seja a sua realidade, para que ela esteja permeando as suas esperanças para o futuro. O maior consolo é saber que os nossos entes queridos não se foram para sempre, mas que eles estão tão vivos quanto nós. E quando compreendemos que nós poderemos estar juntos outra vez, a morte tem outro significado. Essa certeza, satisfazendo a nossa razão, a gente consegue ver isso de uma forma bem racional, torna muito mais suportável a separação e fortalece a nossa fé no futuro e a nossa fé em Deus. Então, era isso, meus queridos, que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, e eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aí revivendo essas esperanças no meu próprio coração. Muito obrigada e boa noite. Célia,
As suas palavras, nossa, faz o nosso coração tremer. O meu, principalmente, né? Esse tema faz o meu coração ficar quentinho. Ai, meu Deus, deve ser muito difícil. Muito difícil. Por mais espírita que eu seja, que a gente seja, ainda acredito que deve ser muito difícil. Célia. É um grande desafio que a doutrina nos ensina a vencer, considerando o tempo como grande aliado de Deus na cicatrização das nossas feridas. Sim. Eu já enviei esse vídeo para os meus filhos, pedindo a eles que assistam com muita atenção. Célia, eu vou pedir para você fazer a prece final para nós. Pode ser? Pode sim. No final, você me espera na sala que eu quero ter uma palavrinha com você, tá? Pois não. Deixa eu me despedir dos nossos amigos internautas, que eles tenham uma boa noite, que fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos vocês. E agora vocês ficam com a prece final com a nossa querida Célia. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia e bondade, estendam as suas bênçãos sobre todos os corações que sofrem a dor da separação. Senhor Jesus, que a tua luz se faça em cada coração enlutado, para que a esperança possa florescer os caminhos tão árduos da separação. Quanto a nós, Senhor, agradecemos pela oportunidade da noite de hoje e pedimos que as tuas bênçãos se estendam também a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que seja assim. Graças a Deus.